Olá pessoal do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só quem está com a gente aqui hoje, Sandra Kogut, realizadora de No Céu da Pátria, nesse instante, filme que está chegando aos cinemas nos próximos dias. Sandra, é um prazer falar contigo sobre cinema, política e outras cositas más. Prazer estar aqui conversando com você. Eu tive a oportunidade de assistir ao filme e ele, bom, retrata um Brasil dividido, né, onde realidades paralelas têm dificuldade de se enxergar, de se comunicar, enfim, um bom retrato do Brasil atual e de, né, pelo menos da última década. Mas assistindo aos personagens que estão participando ali do filme, eu fiquei me veio a pergunta, como é que foi o processo de escolha, né, desses personagens que tu julgou que dariam conta de representar essa tensão e essa pluralidade de visões? É claro que nenhuma escolha de personagem para mim é exaustiva, né? No sentido assim, não quer dizer que isso é uma representação absoluta. Um filme é sempre uma escolha muito específica, né? De um olhar, Mas eu sabia que eu queria ter diversidade, queria pessoas que tivessem em lugares diferentes do Brasil, queria pessoas que tivessem dos dois lados, né, no espectro político. E também sabia que eu queria pessoas que a gente não costuma ver nesses documentários, assim, que não são as pessoas que estão tomando as decisões, que estão no centro do poder, que estão sob os holofotes, sabe? Eu queria o cidadão comum, assim, a pessoa que está ali, está trabalhando para aquilo acontecer, está envolvido com aquilo, que muitas vezes é uma figura super importante naquele processo ali eleitoral, no caso, mas que ninguém está prestando a menor atenção nessa pessoa, está ali no fundo, sabe? Está no bastidor, está ao lado. Porque o filme, apesar de falar sobre tudo isso, falar de política, falar de poder, ele está nesse lugar do dia a dia das pessoas também, né? Dentro de casa, vida das pessoas, como é que aquilo ali está afetando cada um. Cheguei primeiro. Aí os caras que estavam aqui em frente, aquele é Bolsonaro, porra! Aí eu virei e disse assim, aí, aqui é Lula. E assistindo ao filme, Sandra, a gente vê, né, consegue entender muito bem esse país em ebulição. Eu queria te perguntar, quando é que deu esse estalo, assim, qual foi a data que tu decidiu que um filme sobre as eleições de 2022 né, eu imagino que quando tu decidiu isso, não tinha a menor ideia da situação que a gente poderia se encontrar no dia 8 de janeiro. Quando é que tu decidiu que isso daria um grande material de arquivo e de estudo? 2020 eu já estava meio pensando, 2021 eu com certeza falei, olha, eu quero muito fazer um filme com as próximas eleições, porque não sabia-se o que ia acontecer, mas se sabia, né, que seria importante, seria decisivo. Eu acho que isso é o que eu preciso para querer fazer um filme, assim. Eu não entro num filme com certezas. Eu até muitas vezes não sei nem se vai ter filme, sabe? Sim, claro. Mas eu tinha muita vontade de atravessar um momento que era tão importante fazendo um filme, para tentar entender um pouco mais e tentar atravessar isso olhando para os personagens, sabe? Sandra, o filme certamente trouxe alguns desafios éticos, né? Talvez mais emocionais ou um pouco mais éticos, enfim, isso tu vai me responder. Houve momentos em que tu te questionou sobre o limite entre observar e intervir, porque uma grande parte do filme, tu é uma grande observadora, claro que deixando claro o teu viés ali, mas, por exemplo, chama muita atenção o final ali quando tu interpela, tem aquele diálogo rápido com o Ferreirinha, por exemplo, é uma das coisas que me chama a atenção. Como é que foi para ti esse limite entre observar e intervir? É uma ótima foi uma pergunta que atravessou todo o processo do filme, porque você pode imaginar que, como aquele embate do final, houveram muitos outros, né? Assim, eu resolvi montando o filme que eu não queria passar um filme inteiro discutindo com os personagens, entendeu? Com os quais eu não concordava. Eu achei que era importante dar espaço para os personagens e eu realmente falar quando era impossível não falar. Assim,
quando esse era realmente o limite. Porque eu acho, e isso é uma escolha ética, porque eu acho que quando você é diretor, você tem muito poder, entendeu? Então, não é igual. Então, eu ocupar o filme com o que eu estou querendo dizer o tempo todo de uma certa maneira, desmontaria o próprio filme, entendeu? Seria abusado esse poder de ser diretora. E essas questões, eu acho que todo mundo que faz documentário se pergunta muito no processo, assim, até onde eu vou, por quê, o que que isso está dizendo, entendeu? E esse filme, mais do que nunca, né? Então, a observação, ela não existe neutralidade, né? É um olhar no filme, por isso até que se assina o filme. Você está simplesmente dizendo assim, nesse momento, sobre isso, eu vi assim. É até um gesto de humildade, eu acho, em vez de vaidade, entendeu? Porque está só dizendo isso, olha, é um olhar, é o meu olhar. Eu acho que isso fica bem exemplificado, né, Sandra, no final, onde tu levanta mais perguntas do que quer dar qualquer resposta, né? Quando tá conversando, por exemplo, com o Ferreirinha, ele fala que, não revelam a caixa preta das urnas, e daí tu faz uma pergunta assim, mas que caixa? Só deixa uma pergunta assim, mas que caixa, Ferreirinha? E fica aquele silêncio, assim, sabe? Eu acho que é isso, é mais sobre levantar as questões do que, e deixar que as pessoas mesmo pensem por si, né? Aquilo é tão significativo, né? Aquilo está dizendo tanta coisa que você não precisa usar muitas palavras, né? E também tem um negócio que é o seguinte: ao longo do filme você viu o processo eleitoral em ação. Inclusive a gente aprende um monte de coisa que eu acho que muita gente não sabia como funciona e tal. Então, quando ele é atacado mesmo no final, você vê que aquilo não é uma questão de narrativa, de opinião. Aquilo você viu como é, você viu funcionar. Não é eu acho, entendeu? Então também, aquilo também fala por si. Você acha que alguém fez um cálculo secreto e enganou um país inteiro de 200 milhões de pessoas? Eu não sei que país que eu vivo ou que você está vivendo. Sandra, muito obrigado por esse nosso papo de cinema, tá? Espero que a gente se encontre de novo em festivais de cinema, para estreias. Sorte pro filme, parabéns por ele, espero que ele encontre o seu público. Nós aqui do Papo de Cinema estaremos torcendo para que isso aconteça e que ele tome a sala de cinema e as pessoas consigam se enxergar, né? E também enxergar a democracia brasileira, enfim, no céu, na pátria desse instante. Muito obrigado, Sandra. Obrigada a você.